Primeiramente, agradeço a todas e a todos que possam estar assistindo a esta palestra. O meu nome é Rafael Weinstock. Eu estou aqui na Biblioteca do Tattva Nirmanakaya, esta maravilhosa organização de caráter esoterista e ocultista que fica aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós fazemos parte de uma organização maior, chamada Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, para a qual estamos gravando esta palestra. Hoje nós vamos conversar sobre a presença divina. Todo buscador da espiritualidade justamente está na expectativa de se encontrar com algo sagrado, com algo divino, de vivenciar, de ter toda uma profundidade e mudança de vida em função deste contato, desta interação, deste diálogo. A ideia de que existe uma região humana e uma região divina, e que, portanto, deve haver uma interação, um diálogo entre essas duas potências, é fundamental para compreendermos o que é o caminho espiritual, e que esse caminho é o afinarmos esse diálogo, nos aproximarmos a nosso modo, compreendendo o que devemos fazer para isso, então, nos aproximarmos justamente desse algo divino. Mas como devemos considerar a presença divina? Num primeiro momento, devemos compreender a própria ideia de ocultismo que nos é colocada, da qual já falamos em outra ocasião, que significa propriamente o ser humano oculto ao próprio ser humano. A perspectiva de que dentro de cada um de nós há algo como uma semente sagrada, portando todas as virtudes, uma infinidade de conhecimentos, de potencialidades, de realizações possíveis para um ser humano. Esta é a crença ocultista propriamente, que dentro de cada ser humano há algo original, há algo puro e sagrado, que retoma ao fundamento por trás de toda a vida humana. Mas não só por trás de toda a vida humana, como também de toda a vida animal, dos vegetais ou mesmo dos minerais, assim como de outras realidades para além da perspectiva humana. Então, compreendemos efetivamente que a presença divina é uma espécie de força, uma espécie de poder que se irradia para toda a parte e de alguma forma se apresenta misteriosamente em todas as coisas. Podemos comparar a ideia da presença divina com a ideia da luz. Se imaginarmos uma vela, nós estamos ali, vamos pensar num quarto escuro, acendemos então a chama de uma vela. Essa vela, portanto, ilumina a escuridão e nos permite ver o local aonde estamos. Despertar dentro de nós a presença divina é acender essa chama em nossa própria alma, ou seja, na nossa região interior. Contemporaneamente, quando se fala o termo mente, na verdade, se quer dizer a mesma coisa que dizemos com alma. Fala-se, então, do nosso universo interior, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que chamamos de subjetivo. É claro que sabemos que para realizar as coisas no mundo objetivo, primeiro, precisamos ter elas dentro de nossas mentes, ter um pensamento, um desejo poderoso e forte que efetivamente busca aquela realização, seja ela qual for.
não é? Então tudo começa nesse plano subjetivo para depois se tornar em algo objetivo. Como um artista poderia se expressar através de sua arte, seja a música, sejam as artes plásticas, se não há um conteúdo interno para ser expressado. Compreendemos então que para além do conteúdo humano, para além dos pensamentos, das emoções e também dos atos concretos humanos, existe uma região muitas vezes inexplorada pelos seres humanos, que é propriamente essa região sagrada. A compreensão também bastante universal, dentre das várias linhas espirituais, de que é preciso que o ser humano, de alguma forma, aprenda a silenciar este universo de pensamentos, emoções e atos, muito ligados às nossas preocupações cotidianas, para podermos começar a interagir com esse algo mais profundo. Quando essas interações ocorrem de forma mais significativa, nós costumamos ter as chamadas intuições, que são como que aberturas da nossa mente para possibilidades maiores. Então, nós acabamos recebendo certas ideias que nos ajudam a compreender a nossa realidade. Também não é incomum que as pessoas descrevam uma sensação de profunda paz, a chamada paz profunda, efetivamente. Esta sensação, assim como as intuições, não são coisas incomuns e não são coisas fora do alcance das pessoas. Pelo contrário, da mesma forma como o sol brilha e ilumina toda a extensão, ou uma grande extensão da face da Terra, não é? Sabemos que a nossa Terra, o nosso belo planeta, tem o seu movimento de rotação e o Sol, portanto, ilumina toda uma parte da Terra por vez, que vai se alternando. Entretanto, se imaginarmos o Sol iluminando a Terra, vamos perceber que o Sol ilumina uma extensão absolutamente imensa, oceanos, continentes, ilumina igualmente uma cidade grande e uma selva que esteja a quilômetros de distância. Da mesma forma como os raios do Sol físico entram pela abertura de uma caverna, os raios do Sol entram também pela janela de nossas casas. O Sol, portanto, ilumina a vida de infindáveis pessoas. E para cada local, para cada região, para cada pessoa, essa iluminação servirá de uma forma diferente, porque cada local, cada situação tem uma destinação diferente, tem um propósito diferente. Assim, podemos pensar também a presença divina como a ideia de um grande sol divino. Podemos fazer, então, uma distinção entre uma luz material, a luz do Sol, do astro-rei, tal qual o conhecemos, e a luz de uma espécie de Sol especial, de Sol espiritual, que iluminaria todas as coisas. Voltamos a falar no sentido de uma crença, de algo no qual os ocultistas acreditam. Há essa ideia, portanto, de uma matéria-prima de tudo o que existe e que permeia, se irradiando todas as coisas, se irradiando, portanto, deste sol também oculto. Entretanto, como tudo no ocultismo, há sempre o convite para a experimentação. Não devemos acreditar porque achamos aquela doutrina interessante ou bonita. Devemos acreditar porque nos permitimos justamente ir ao campo experimental e verificar por nós mesmos se aquilo de fato existe. A grande pergunta, portanto, é como nós podemos verificar se a presença divina ou esta luz primordial de fato
existe, de fato é uma realidade. Qual a natureza dessa luz espiritual, dessa presença divina? Eu digo que exatamente podemos comparar a presença divina à ideia de verdade. Da mesma forma como comparamos com a vela que se acende e ilumina um ambiente. A verdade é aquilo que ilumina a nossa alma, é a luz, é a chama sagrada que esclarece as ideias dentro da nossa mente. Portanto, aí podemos ter um fio condutor para a nossa reflexão. A verdade pode ser qualificada como o fundamento das coisas, uma razão de ser das coisas. Traduzindo para o cotidiano humano, quando pensamos nas virtudes, nas várias formas de virtudes possíveis para um ser humano, as virtudes nos falam sobre um correto agir, um agir que nos traz não só benefícios, como nos faz nos reencontrarmos com princípios originais, não é? Portanto, podemos imaginar que a ideia de verdade ela está diretamente ligada a essas virtudes, que justamente quando começamos a implementar, a nos esforçar para criarmos os hábitos das virtudes, vamos nos encontrando com aspectos da verdade. Se a verdade for como o sol físico, não é, iluminando uma quantidade imensa de coisas, e cada coisa vai aproveitar essa luz de uma forma diferente, não é? Então esse sol da verdade irradia, né, e em cada virtude diferente, ou em cada ser humano, vai se transformar num esclarecimento diferente. Por exemplo, a pessoa que estuda matemática vai ter um certo esclarecimento em função do seu estudo. É um pouco dessa luz que chega a essa pessoa. A pessoa que, de outro lado, estuda ali marcenaria vai ter, com o devido tempo e esforço, um certo esclarecimento. É mais um pouco dessa luz. Para cada contexto, essa luz vai se amoldar de forma diferente, dependendo da capacidade de compreensão de cada pessoa, dependendo, portanto, de vários aspectos. Se pensarmos, por exemplo, a Kabbalah. Na Kabbalah existe esse conceito do Ein Sof, termo que quer dizer literalmente o sem fim. Essa seria a forma de descrever a dimensão do divino que ultrapassa toda a capacidade humana. E esse Ein Sof, esse sem fim, podemos pensá-lo como esse grande sol sagrado que se irradia em todas as direções. Na Cabala, o Ein Sof vai se transformar em 10 emanações distintas. Cada uma dessas emanações está ligada a um departamento diferente da vida humana. Assim, os cabalistas compreendem que há apenas uma luz sagrada, mas que essa luz se desdobra em vários aspectos, permitindo, portanto, a vida em todas as suas dimensões, desde a vida a nível celular, seja a vida a nível animal, seja a nível humano, seja em outros níveis que não conhecemos, não é? Portanto, o sol espiritual brilha, mas ele justamente se adapta a vários contextos diferentes. Há, portanto, uma verdade maior, mas essa verdade maior se adapta como revelação em diferentes níveis. Portanto, não é que existem diferentes verdades, mas cada parte da realidade ou cada indivíduo tem a capacidade, ou uma capacidade distinta para acolher essa mesma verdade, não é? Então, ela vai se manifestar de formas diferentes. Também podemos aproveitar essa reflexão e entender que, quando convivemos em uma sociedade humana,
Se cada pessoa porta um pouco dessa revelação, um pouco dessa verdade, se soubermos ouvir outros seres humanos que têm diferentes perspectivas da nossa, vamos ter perspectivas complementares e no somatório teremos uma visão maior da verdade. Essa verdade que se encontra com esse sol superior, com esse Ein Sof, com esse sem fim, ela, do nosso ponto de vista, é algo absolutamente ilimitado, não é? E justamente cada um de nós, cada ser humano, pode desenvolver a si mesmo para receber mais, ou para começar a receber, muitas vezes, estas luzes sagradas, essa presença divina propriamente dita. Como falávamos, fazendo essa comparação com a luz, né, a presença divina, com a luz, com a vela, e também com a verdade, não é? A luz ilumina, né, o nosso meio material e a verdade ilumina a nossa alma, a verdade ilumina o meio subjetivo. E estávamos exatamente construindo essa ideia de que a verdade se revela no mundo concreto dos seres humanos através das virtudes, não é? Que nada mais são que um modo apropriado de se portar dentro de certo contexto. É claro que cabe a cada ser humano estudar a sua própria realidade e descobrir esse caminho correto. Não se trata de falar de uma forma absoluta sobre valores absolutos, mas sim de instigar a cada ser humano a fazer a sua própria pesquisa. Por isso também fazemos essa distinção entre crença e experiência. A crença, ela é muito importante como um instrumento que nos sugere uma realidade. Nós precisamos disso. As crenças nos mostram certos modelos muito interessantes, não é? Se alguém nos fala, olha, a divindade está dentro de você, como estamos falando aqui, ela está latente como uma semente, não é? A pessoa pode ouvir e compreender a nível de crença e pensar, olha, eu posso então verificar se isso é uma realidade. Eu quero também, por mim mesmo, vivenciar isso. Esse é propriamente um modo de ser do ocultista. O ocultista busca a realização. O ocultista busca propriamente a vivência, não é? Então, justamente, podemos também entrar por esse outro ângulo. Se estamos considerando a virtude, né, como aquilo que traduz a verdade no campo de vivência do ser humano. Estamos também dizendo que a essência da presença divina ou dessa luz espiritual é propriamente o somatório de todas as virtudes existentes. Essa luz pura é justamente essa junção de tudo o que podemos pensar realmente de maximamente bom, de maximamente correto. Aí nos cabe fazer o seguinte questionamento: será que podemos nos aproximar desta presença divina, olhando para o lado contrário? Será que se estivermos apegados a pensamentos de limitação, se estivermos muito envolvidos com emoções de tristeza, de angústia, por alguma situação que estejamos vivendo? Será que estivermos muito focados nessas formas de pensamento e emoções difíceis, será que poderemos contemplar algo divino e sagrado? Podemos colocar da seguinte forma também: será que podemos contemplar uma bela paisagem, olhando para o lado contrário dessa bela paisagem? Será que isso seria possível? Ou será que, se para olhar
que para olhar a bela paisagem devemos nos virar para ela e admirá-la. Este é o ponto essencial que devemos colocar aqui nesta reflexão. Parece talvez algo extremamente simples, mas na prática não é bem assim. Será que percebemos para onde a nossa mente vai? Para onde os nossos pensamentos e emoções subjetivas vão? Será que percebemos a relação íntima entre os pensamentos, as emoções e as nossas ações cotidianas? Ou estamos apenas ligados numa espécie de modo automático, onde os pensamentos se passam em nossa mente, as ações ocorrem, mas não percebemos exatamente por quê ou como? Então, justamente, o que a espiritualidade está nos sugerindo é começarmos a prestar a atenção em tudo isso. Para onde estamos colocando o foco de nossa mentalidade? Vamos lembrar que falamos há pouco sobre o artista. O artista só pode expressar o conteúdo emocional que ele possui dentro de si. Se esse conteúdo forem frustrações e tristezas, ele expressará frustrações e tristezas. Talvez se esse conteúdo fossem profundas e sólidas esperanças em uma transformação, quem sabe ele não fizesse obras de artes que expressasse exatamente essa expressão. Será que voltarmos a nossa mente para o tema das várias virtudes, por exemplo, a questão da verdade, como falávamos, né, de buscar compreender aonde estamos, né, de buscarmos um maior esclarecimento sobre o que somos. Será que um pensamento desse tipo poderia nos fazer algum tipo de mal? Ou será que um pensamento desse tipo não pode nos fazer apenas bem? Então, talvez se focalizássemos a nossa mentalidade nas várias virtudes, tais quais a disciplina, tais quais a caridade, a generosidade para com o outro, tais quais tantas possibilidades, um amor genuinamente fraternal que não pede nada em troca. Podemos imaginar tantas virtudes quanto quisermos. Basta imaginar algo sumamente correto. Basta imaginar uma situação onde nos relacionamos com o mundo, nos relacionamos com outras pessoas, que seja totalmente aprovada pela nossa consciência e recomendável do ponto de vista ético-moral. Estaremos então imaginando uma virtude. Ao pensarmos sobre uma virtude, não nos tornamos um pouco mais felizes? Ao trazermos, então, esperança, não tornamos as coisas mais leves? Isso não significa que devemos ignorar os problemas, que devemos fingir que os problemas não existem, de forma alguma. Pensar no agir corretamente é pensar num tratamento adequado dos próprios problemas da vida, das circunstâncias difíceis mesmo. Como eu, portanto, devo aproveitar estas situações? Não é? A nossa reflexão de hoje é exatamente para pensarmos que a presença divina nos virá justamente do nosso esforço individual em buscar essas virtudes, que são, como falávamos, a verdade. É claro que alguém pode dizer: olha, tudo o que você está falando aqui é uma bela construção de palavras. Até certo ponto, sim, isso é uma realidade. Entretanto, justamente estas construções de palavras, estas crenças, estas doutrinas, elas nos servem, como falávamos, para irmos à ação. Que cada um, então, possa se inspirar e buscar por si mesmo. O grande arcano da vida, o grande segredo espiritual, ele está à espera de um ser humano que o descubra, à espera de um ser humano que se dedique, que tenha efetivamente disciplina, método,
e vá ali realmente, sem receios, buscar a vivência, não é? O que estamos colocando é que a chave operacional, o método para nos aproximarmos da presença divina, do sagrado, de algo que dá sentido às nossas vidas, num nível mais profundo, é fomentarmos no nosso cotidiano as virtudes. Às vezes, nós, seres humanos, quando nos direcionamos ao universo do sagrado, nos aproximamos da divindade com petições, porque temos um problema, porque temos uma dificuldade, pedimos, olha, Deus, ou o nome que damos a essa força divina, pedimos que nos aponte o caminho, pedimos que nos ajude com uma certa cura, com uma certa compreensão sobre algo importante para nós. Mas talvez nos falte, muitas vezes, uma compreensão que nessa relação entre o humano e o divino deve haver um caminhar mútuo, num diálogo, quando vamos conversar com outro ser humano, nós não fazemos um encontro onde esse outro ser humano vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro dele. Não há um ponto onde essas duas pessoas se encontram para poderem, de alguma forma, conversar. Então tem que ocorrer isso entre o divino e o humano. A presença divina, nós entendemos que ela é uma inteligência superior e uma força absolutamente capaz, muito mais capaz do que um ser humano. Por outro lado, o ser humano justamente é a parte que deve se desenvolver. Portanto, cabe ao ser humano um esforço para realizar aquilo que tem natureza similar à divindade. Quanto mais nós realizarmos os atos, trouxermos para a nossa mente os pensamentos e as emoções similares à divindade, mas nós estaremos nos colocando nessa posição de nos encontrarmos com o sagrado e o divino, não é? Mas precisamos trazer isso para o nosso cotidiano, para as pessoas com as quais conversamos, para a fila no supermercado, para a fila no banco. Caso contrário, nós não vamos conseguir impregnar a nossa vivência cotidiana desses valores. E é através dessa impregnação que essa aproximação realmente ocorrerá. Do que adiantaria, por exemplo, uma pessoa fazer meditações maravilhosas e logo depois que termina a meditação começasse a falar tolice sobre seus semelhantes, começasse a falar sobre as suas próprias limitações e tristezas. Essa pessoa poderia, então, se unir ao sagrado e ao divino? Talvez a meditação seja realmente algo extraordinário, mas sem uma preparação ou sem uma coerência com a vida cotidiana, talvez ela não possa nos levar muito longe. Então, estou colocando mesmo que o segredo para a paz profunda está em buscarmos as virtudes, em buscarmos realizar, manifestar essas virtudes. A proporção do esforço realizado por cada ser humano é a proporção do que cada ser humano receberá, no sentido de intuições profundas, no sentido de uma resposta num diálogo entre o divino e o humano. Não há propriamente um segredo naquilo que está sendo dito aqui, não é? Há apenas a ideia de que devemos observar mais a nós mesmos, compreendendo que o sol espiritual não recusa a nenhum ser humano, não recusa, na verdade, a absolutamente nada. Esse sol se irradia e ilumina cada átomo sobre a face da Terra, sob a face da Terra também, em toda a parte, tudo e todos. Nós é que talvez estejamos
olhando para uma outra direção, diferente da direção desta luz. Talvez muitos seres humanos estejam olhando para as trevas e estejam em profunda identificação com essas trevas. A pessoa que se identifica com a limitação, com a dor, com a tristeza, no momento em que ela está profundamente identificada com a dor e a tristeza, ela não está, portanto, olhando na direção da luz. É claro que não queremos dizer que ao olhar para a luz tudo se resolverá magicamente. Não é isso. Entretanto, ao olharmos para a luz, mesmo que os nossos problemas continuem, eles continuarão de uma forma suavizada, pois há já uma esperança em algo diferente. E se aplicarmos continuamente o nosso pensamento e a nossa emoção a um modo de pensar que justamente cultiva tudo o que é bom, efetivamente estaremos nos virando para esse sol sagrado que brilha o tempo todo. E assim poderemos começar a perceber o brilho deste sol. É também como se diz a metade do copo vazia e a metade do copo cheia. Há aqueles que vão olhar apenas para a metade vazia e há aqueles outros que, mesmo percebendo que há uma metade vazia, vão dizer, não, mas esse copo tem uma metade cheia. Ou seja, mesmo que hajam sofrimentos, dores, angústias, sempre existirão coisas boas e maravilhosas em nossas vidas e em toda parte, no mundo. Há uma coexistência desses princípios. Agora vou ler apenas duas frases do nosso mestre Eliphas Levi que podem ilustrar um pouco o que falamos hoje aqui nesta palestra. São frases também simples, mas não devemos avaliar essas frases como coisas exatamente fáceis de serem realizadas. Nos diz no primeiro capítulo do seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia: aprender a vencer-se é, pois, aprender a viver. Ora, este conselho, que pode parecer muito simples, ele está carregado de uma força muito poderosa. Ele está dizendo, basicamente, que mesmo que a pessoa tenha uma série de dificuldades, a crença dessa pessoa na autossuperação, na capacidade de ir além de suas forças momentâneas, além de seus conhecimentos momentâneos, que exatamente este ímpeto de vontade por um estado melhor de ser realmente é aquilo que pode nos levar a vencer essas barreiras, a vencer esses obstáculos e aprender a enfrentar os obstáculos que se apresentam para nós é aprender a viver e não ceder pura e simplesmente a esses obstáculos ou entrar numa perspectiva, como falávamos antes, de petição às forças divinas, pedindo às forças divinas que resolvam por nós o que cabe a cada um de nós resolvermos. Lembremos que falávamos sobre essa ideia de um encontro entre o divino e o humano, e que o ser humano tem que dar os seus passos na direção do divino. Esse aprender a vencer-se são os passos que o ser humano deve dar para se encontrar com o sagrado. Vamos a mais uma frase do mesmo livro, também ali no primeiro capítulo, o primeiro capítulo do Dogma, onde o Eliphas nos fala: o homem torna-se rei dos animais somente dominando-os ou prendendo-os. De outro modo, seria sua vítima ou seu escravo. Os animais são as figuras das nossas paixões, são as forças instintivas da natureza. Então, Eliphas está nos dizendo algo como se possuíssemos
metaforicamente, alegoricamente, uma série de animais dentro de nós, animais selvagens, ferozes, não domados, equivalentes a formas distintas de emoções e pensamentos, que precisamos aprender a disciplinar. Né? Mais uma vez, o aprender a vencer-se, não é? O que corresponde, de novo, aos passos que temos que dar para nos encontrarmos com a divindade. Sim, o que falam quando dizem que o universo pode conspirar a nosso favor é absolutamente verdadeiro. Mas, primeiro, né, precisamos criar as condições apropriadas para isso, que é fazer essa autoobservação e esse trabalho sobre si mesmo. Todos nós, então, já concluindo essa nossa pequena palestra, todos nós possuímos a presença divina. Essa é a nossa crença ocultista. Não apenas crença, porque muitos de nós verificaram por si mesmos que essa presença não só existe, como esses estados maravilhosos de intuição e a paz profunda são realidades absolutamente concretas, ao alcance de todo ser humano que efetivamente desejar se colocar nas condições apropriadas, que tiver a disposição para pagar o preço, não é? O preço aqui em questão jamais será um preço quantificado em dinheiro. O preço está quantificado no esforço de cada um continuado para realizar esses princípios espirituais. Que cada um possa retirar dessa palestra uma inspiração para viverem a sua própria aventura espiritual de reencontro com a presença divina. Muito obrigado a todas e a todos que assistiram a esta palestra.